Esse cara ou você ama ou você odeia. Muita gente tem dificuldade em achar o meio termo, seguir o caminho do meio, ver tom de cinza na personalidade de gente que faz a gente sentir aquele turbilhão de emoções. Principalmente que nós estamos passando por um estágio na sociedade em que as emoções estão muito à flor da pele e a racionalidade muito embotada, né? Eu até creio que o estoicismo, por mais que alguns coaches tenham se aproveitado desse tema para poder capitalizar em cima dele, eu acho que ele é muito pertinente sim, para a gente tentar abafar essa chama da emoção que as pessoas têm vivido na era da fragilidade, na era do politicamente correto e na era em que tudo é ofensivo. E esse cara, ele leva essa dicotomia ao extremo, né? Ele poderia ser descrito como a epítome da dicotomia 880. E eu admiro algumas posições de Andrew Tate e não concordo com outras coisas que ele diz. Mas se só de hashtags ele tem 13 bilhões no nome dele e mais de 40 bilhões, alguns afirmam, mais de 100 bilhões de visualizações nas redes sociais, goste dele ou não, a gente tem que entender que há algo que faz com que as pessoas parem para ouvir, seja com olhos de admiração, seja com olhos de repulsa, mas ele é uma pessoa que chama a nossa atenção e isso é algo indubitável. Mas eu não o vejo como ídolo, gosto de filtrar tudo que me serve e não sou escravo dos meus sentimentos, que eu acho que você ser muito sentimentalista, quem perde é só você. Saiba separar aquilo que não presta e aquilo que presta. Principalmente que ele é uma pessoa que você não vai conviver no seu dia a dia. Os defeitos dele não vão interferir diretamente na sua vida. Então eu não vejo razão para você não consumir o conteúdo dele, já que ele tem sim boas lições e é isso que nós vamos pontuar hoje aqui no nosso vídeo. A primeira parte é a linguagem corporal. É um tema que eu gosto. Confesso que eu não me aprofundo tanto nesse tema, mas poder-se afirmar que eu sei o básico e o pré-intermediário para poder conseguir aplicar isso em momentos oportunos e ler outras pessoas. E o Andrew Tate, quando você acompanha a evolução do cara, você nota que ele, seja estudando através da PNL, seja algo natural, a autoconfiança que provém do dinheiro, né? Embora eu não seja materialista, e ele é excessivamente materialista, e esse é um dos pontos em que há divergência entre nós, mas como a sociedade valoriza muito mais o que você tem do que o que você é, quando o indivíduo ascende socialmente e se torna mais bem abastado, é natural que a bajulação vinda de todos os cantos, né, inclusive dos amigos da onça, isso acaba massageando o seu ego e sua autoestima se eleva um pouco, é uma coisa, né, como 2 mais 2 são 4, não tem mistério nenhum nisso. Mas o Andrew Tate, ele realmente teve uma mudança de linguagem corporal muito significativa. A gente já falou aqui no canal sobre as pesquisas que falam a respeito do sorriso, que o sorriso ele pode ser visto como sinal de submissão, que há pesquisas que mostram que a pessoa que sorri demais no ambiente de trabalho, ela vai ser percebida como uma pessoa mais fácil de enganar. Quando alguém, principalmente quando você não está esperando, a pessoa te insulta, te provoca ou te dá aquela espetada, ou fala algo, toca num defeito seu emocional, relacionado à família, algum defeito físico que você tem, especialmente perante pessoas, é muito comum a gente rir de sem graça e abaixar a cabeça. Só que isso apenas reforça o comportamento daquele que está tentando te atingir, te menosprezar, te desrespeitar, porque ele denota insegurança e denota falta de autoestima. Ele passa a impressão que você não é o tipo de pessoa que se respeita, né? E o Andrew Tate, no início, ele abaixava muito a cabeça, sorria com muito mais frequência. Depois, ele começou a adquirir uma linguagem corporal que eu particularmente acho muito interessante. Eu até havia pensado em fazer um vídeo só a respeito disso, mas eu vou deixar para um outro momento e vou dar uma resumida aqui.
Eu tenho certeza que isso é o tipo de coisa que é útil para todo mundo, seja na hora de cortejar uma garota, né, galantear alguém numa festa, no ambiente de trabalho, na hora de produzir um vídeo perante a câmera. Então o Andrew Tate ele está sempre com a cabeça reta, não abaixa, né, e às vezes até ergue. Quando você ergue muito a cabeça, dá a impressão de jactância, de soberba, mas quando você já está num nível muito elevado, isso não é um problema tão grande quanto no dia a dia. E os membros não se cruzam, ele olha fixamente para a pessoa, sem piscar muito, não sorri e tem um ritmo de voz mais acelerado que prende o ouvinte. Para você atingir esse grau de linguagem corporal, não é uma coisa fácil, especialmente quando isso não é inato à sua personalidade. Então a primeira parte é essa, né? É igual o vídeo que eu falei do Thiago Schultz, quando a gente viu a foto dele totalmente beta e agora que ele tá aí tomando a pílula vermelha, a gente nota que é realmente um avanço notável, inquestionável, e mesmo você não concordando com a cosmovisão dos caras, eles melhoraram muito no quesito desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso pode sim servir de inspiração para outras pessoas. Ele fala algumas coisas também de alimentação, que embora eu não concorde com tudo, outras coisas, coincidentemente até o que eu pratico no dia a dia. Eu sou um consumidor ávido de cebola, alho e gengibre. Se você buscar no banco de dados da PubMed, acessa lá National Center of Biotechnology Information, e você vai encontrar que existe sim alguns links relacionando o consumo de cebola, alho e gengibre com aumento na testosterona. E a cebola, né, cebolas cruas, é algo que faz parte da dieta dele e ele consome com bastante frequência. E ele até cita, né, questões relacionadas ao exército, se não me engano, da China, e um cara que tinha um físico muito bom, que morava nas florestas, no alto das montanhas, e que também praticava esse tipo de alimentação. Embora, sendo bem franco, ele não é um cara que eu recorreria quando se trata de nutrição, né? Porque nem sempre o que ele diz é científico. Eu acho que hoje, na era da internet, a gente pode muito bem procurar fontes mais confiáveis, não que um artigo seja 100% confiável em todos os casos, porque há interesses de grandes corporações, pode haver falhas metodológicas, mas o Andrew Tate ele joga umas red pills sobre alimentação para homens que se preocupam com físico, gente que está querendo atingir um shape. Ele mesmo tem um bom físico, né? Ele não é aquele fisiculturista monstruoso, mas ele tem um físico que para os padrões normais é sim digno de elogio. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara. Essa realmente, falei assim, poxa, como é curioso, né? Como eu sou um cara mais cético, eu não atribuí a nenhum fator cósmico, de energias universais. Eu sou muito cético, foi só uma coincidência realmente, mas foi curioso que eu já estava pensando naquele cenário que ele descreveu, né? Nessa forma de manejar a nossa vida, as nossas relações interpessoais, e coincidentemente ele falou uma coisa que já era o que eu estava pensando. Ele disse que hoje ele seleciona as interações que ele vai ter socialmente, e ele fala da grana, né? Ele é um cara muito apegado ao dinheiro, e outras relações que vão facilitar para que o cara consiga ascender no desenvolvimento pessoal, parcerias de qualidade. Eu já estava pensando também algo assim. Eu li uma frase, eu não posso assegurar aos cavalheiros se a autoria é do Franklin Roosevelt, né? Eu creio que tenha mais de uma personalidade famigerada com esse nome, então eu acho que não foi o presidente americano que fazia parte dos aliados na Segunda Guerra Mundial, mas o nome é esse, o que conta, enfim, é a ideia, né? Vamos deixar de lado aqui a autoria. E ele diz o seguinte, eu vou parafrasear aqui do jeito que eu me lembro, tá? Ele diz o seguinte, que a opinião dos outros não teria tanta importância na nossa vida se a opinião dos outros não mudasse a opinião que a gente tem sobre nós mesmos. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo, se não for na fase adulta, foi na adolescência, passou por um momento em que você estava num grupo e aquele grupo, fosse na escola, fosse ali o grupo de amigos,
é o grupo da mina que você estava ficando, e você estava saindo com eles para poder, né, tentar fazer uma média. E ali, ou o ambiente era tóxico, era muito derrotista, ou as pessoas não reconheciam alguma qualidade que você tinha. Às vezes você já estudava um assunto há mais tempo, mas devido à falta de capacidade de se expressar, ou pelo fato das pessoas realmente não se interessarem em você, você não conseguia obter o valor que você talvez de fato merecesse, né? Nem sempre a gente merece. A gente tem que ter esse senso crítico. E as constantes invalidações vão minando a sua autoestima. As constantes opiniões negativas que as pessoas têm a respeito de você, elas vão minando a sua autoestima, né? Existem pessoas imunes? Existem, mas e não é impossível você atingir esse nível, né? De estoicismo, de autocontrole, de racionalidade, mas é algo que se constrói ao longo dos anos e é difícil um jovem de fato ter isso aí, né? Muita gente fala que tem, a maioria fala que não liga, é aquela velha música, né? Que você passou a vida inteira tentando provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. É mais ou menos nessa linha de pensamento. Aí você para pensar, você está sendo invalidado, não está sendo reconhecido, não está valendo a pena para você ficar naquele ambiente. Se você for uma pessoa que tem autoconhecimento e não fica em estado de negação, você vai perceber que aquilo ali talvez não seja bom para sua autoestima. Aí eu te pergunto, por que diabos você está continuando nesse grupo? E é essa que é a lição do Tate, né? Você vai chegar no estágio na sua vida que você vai poder escolher com quem você quer conviver, né? Geralmente isso acontece quando a gente atinge uma certa independência financeira, quando você já construiu um círculo de amigos que você tem voz, né? E você consegue meio que bloquear a entrada de pessoas que não vão agregar. Se você é um cara que mexe com produção aí audiovisual no YouTube ou qualquer outra plataforma, a gente que mexe com isso, a gente geralmente gosta disso, e isso é não só uma forma de trabalho, mas de hobby também, e a gente forja novas relações, conhece novas pessoas, e acaba que aquele mundo virtual ele começa a fazer até mais sentido do que a vida real, porque você na verdade está através da internet, que ela, se for bem usada, ela é muito boa, a gente não pode só demonizar, também tem um mau uso dela, né? Você consegue estabelecer uma rede só de pessoas que têm ideais similares ao seu, para você poder conseguir até alavancar a sua carreira, né? Porque o contato é muito importante. Aí o Andrew Tate fala isso, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria aplicar. Selecione um ambiente que é favorável a você, né? Isso não significa que você tem que fugir dos reveses da vida, porque eles também nos ensinam muitas lições. Mas você não tem que ficar, especialmente quando você já passou por isso, o sofrimento já serviu para forjar uma personalidade de aço, chega um momento na vida que você tem que ser seletivo mesmo, né? E todos vocês, se puderem, façam isso. Selecione um ambiente que você vai deixar entrar só quem vai agregar positivamente. Quem vai tentar subtrair, você tem a chave da porta da sua vida. Fecha na cara do indivíduo sem dó, porque se você tiver dó do outro, o outro não vai ter dó de você. Uma outra coisa muito legal que ele falou, a gente sabe, né? Especialmente os introvertidos, a gente tem um jeito de lidar quando a gente está sozinho, um outro jeito de lidar quando a gente está convivendo com pessoas mais próximas, por quem a gente já criou um determinado afeto, e também a gente tem pessoas que a gente vai conviver só para fazer o social. Embora todo mundo tenha uma diferença de agir no social, no íntimo, quando a gente está só, essa diferença é mais pronunciada no introvertido. O extrovertido geralmente é aquele jeito falante, que gesticula muito, né? Ele tende a ser mais ou menos igual, mais ou menos, em ambientes diferenciados. E o Tate falou uma coisa que eu achei muito legal, porque se você for pensar em virtude para os outros e não para você, você sempre vai agir em público de um jeito e você não vai conseguir manter aquilo, porque ele é um fingimento, né? Você está vestindo uma carapuça virtuosa para poder, sei lá, né? Cada um tem um desígnio, às vezes puro, às vezes não, às vezes uma baixa autoestima, você quer ser aceito, outros, né?
por tendências mais maquiavélicas de poder conseguir espaço no mundo aí fora, social, corporativo, e aqueles que de fato, né, buscam um estilo de vida mais sigma, para você poder tentar de fato desenvolver-se pessoalmente, aquilatar várias habilidades, aprender uma língua, um idioma, ler os clássicos, entender virtudes como a paciência, a temperança, às vezes alguns até têm ambições menos modestas e quer se tornar um polímata. O Dr. Enéas é um bom exemplo, né? E eu acho que a gente não tem que se rebaixar e sempre olhar para outra figura como se nós não fôssemos capazes de chegar lá. Talvez não, mas a gente tem que tentar para ver se a gente vai conseguir. Eu sou da mentalidade, e o Tate também, que se o outro consegue eu posso pelo menos tentar, sem mentalidade derrotista. Se eu ver que eu não conseguir, ficou a experiência, né? E ele fala o seguinte, pensa aí você, se você quiser digitar aqui nos comentários, eu acho que a gente vai enriquecer a seção de comentários enormemente. Uns vão ajudar os outros, eu acho que é para esse tipo de coisa que canais como o meu existem. Então você vai fazer o seguinte, você vai pensar, tá, em 4 personalidades, pelo menos, né? Se você quiser colocar uma só, sem problema. 4 personalidades que você admira. Seja no mundo dos livros, da literatura, do cinema, alguém da sua família, a sua mãe que foi guerreira e ajudou a te criar, ou o seu pai que aguentou muita coisa para te ver. Enfim, você vai pensar em 4 figuras por quem você tem admiração. E deixa aí nos comentários só pra gente tornar esse vídeo mais rico e a seção aí abaixo mais agregadora também. E o Tate fala o seguinte, toda vez que você estiver sozinho, você vai pensar que essas pessoas por quem você tem autoestima e admiração estão te observando. Você não agiria sozinho do mesmo jeito que de quando você está próximo de uma pessoa por quem você tem grande respeito, às vezes até reverência, né? Então, quando você estiver sozinho, você vai pensar, Turro tá me olhando, o meu avô que me ensinou valores tá me olhando, e aquilo ali vai modelar o seu comportamento para você poder conseguir ser em público e em particular aquela pessoa que você quer ser, né? Então não fique perdendo tempo só pensando no tipo de homem que você gostaria de ser. Mudança é uma coisa difícil, quem fala que não está sendo leviano, mas você tem que tentar. Então tenta ser o cara foda que você quer ser. Vai falhar, vai tropeçar, vai cair, vai. Mas uma hora você chega lá, e é degrau por degrau. E só um adendo antes da gente passar para o próximo tópico, o que você pode fazer? Elaborar metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Essas metas, você dividindo nessas 3 seções, a meta de curto prazo pode se transformar ou pode dar continuidade para a meta de médio e longo prazo. A meta de longo prazo vai treinar a sua disciplina, a sua paciência, né? Essas virtudes muito importantes de fazer aquilo que a gente não quer fazer, pensando em longo prazo, uma visão expandida. E a meta de curto prazo, ela serve também para você não ficar desanimado no meio do caminho. Imagina só, você cria uma meta de 2, 3, 4 anos, aí se dedica só naquilo, 4 anos sem um sentimento de autogratificação, a chance de tu chutar o balde é maior. Então as metas de curto prazo, elas servem para você concluir e você saber que você pode confiar em si mesmo. E toda vez que você estabelecer um plano, você não tem que ter aprovação dos outros. Se quiser contar, conte. Se não quiser contar, vai do seu critério e vai contar só para quem vai fazer comentário positivo, porque jogar balde e água fria, a sociedade já faz isso demais, né? Então você conclui essa meta de curto prazo e você mesmo se dá recompensas. Eu não estou falando que devam ser necessariamente materiais. Então você aprende que pode confiar em si próprio e se recompensa, e isso te dá mais ânimo, mais incentivo, mais estímulo para você transformar de curto prazo em médio prazo, para você concluir de curto prazo e já ir para uma meta mais ambiciosa, e quando você vê, você vai ter vencido, né? E como eu falei no início, eu discordo do materialismo exacerbado de Tate. Eu acho que sucesso não é só grana. Aprender 3 idiomas é uma coisa
que envolve sucesso, você construir um shape foda, rasgado, simétrico, com bastante musculatura, é uma coisa que, mesmo que as pessoas digam que não, todo mundo admira, porque é uma coisa que não pode ser comprada com dinheiro. Ela exige tenacidade, persistência, dedicação diária, abdicação, autossacrifício. É por isso que quase todo mundo admira um shape bem construído, né? Então, focar nessas metas. E uma outra coisa que ele diz e que eu acho que vale a pena: você tá triste, você tá desanimado, vai e faz o que você tem que fazer, porque um homem de valor, ele faz o que tem que fazer, ele estando triste ou não, ele estando feliz ou não. Você pode sentir isso, o homem também sente esses sentimentos e não tem problema nenhum. Mas isso não é um bloqueio motor. Vai lá, pega e faz. Ai, tô desanimado, tô com preguiça. Vai lá e malha. Ai, eu tô meio chateado porque eu discuti com a minha namorada, e muitas vezes eu sei que é difícil, eu não tô tentando amenizar o sofrimento de ninguém, mas você tem que ser mais forte do que a sua emoção, porque você não tá na cadeira de roda. Tá difícil? Vai, levanta e faz, e você vai ver que fazendo você vai até esquecer certos problemas que você vai estar passando na vida, porque mente vazia é oficina do diabo. E para finalizar, uma outra coisa que eu aprendi com ele, eu acho muito interessante, não é regra, na maioria das vezes, especialmente se você já é um adulto, tá com 22, 23 anos, você sabe a decisão correta, sim. Você sabe que você não deveria encher a cara final de semana, que segunda-feira você vai ficar de ressaca, vai ter que trabalhar, vai ter um dia de trabalho péssimo, pouco produtivo, mas você fez. Você sabe que você não deveria fazer. Você pulou 3 dias da dieta, pulou 3 dias da academia. Você sabe que você não deveria fazer aquilo. Então as pessoas, no fundo, elas sabem quando elas estão fazendo certo ou errado. Mas como admitir o próprio erro é muito difícil, muitos acabam tendo que racionalizar, né? Ou seja, criar razões para e tentar arrumar uma desculpa aqui e outra ali. Aí eu não fui trabalhar que eu estava com dor, aí eu não fui malhar, porque aí você começa a criar desculpa para si próprio. Porque hoje meu bíceps não está doendo, não tá tão legal, está doendo um pouco, então o treino não vai ser produtivo. E muitas vezes o que o indivíduo usa para poder procrastinar é o perfeccionismo paralisante. Eu vou te dar um exemplo, eu já vi muita gente que queria começar o canal no YouTube. Vocês lembram do Fúria? Tá até meio sumido, né? O Fúria tinha muitas visualizações, ele tinha um português mediano e ele usava gravação tosca de celular. E o cara tinha reconhecimento, ele era querido na comunidade e ele tinha uma quantidade de visualizações que, sem dúvida, para o tamanho do canal dele, ele era extremamente bem sucedido. Aí o cara quer criar um canal, aí ele vai e compra um celular. Aí ele compra um celular, fala, não, que esse celular não vai ser bom, eu preciso do microfone. Ele fica criando barreiras com base em perfeccionismo para poder se enganar e procrastinar. Comece onde você está e com o que você tem, que você vai ver que você vai chegar mais longe. É isso então que eu queria compartilhar com vocês, um pouco sobre desenvolvimento pessoal, que eu acho que é o que falta, né, na menosfera, que às vezes está muito focado em mulher, mas não adianta focar só na mulher se você não focar em si primeiro, que o primeiro trabalho a gente faz internamente. Tá bom? Vocês concordam com o conteúdo desse vídeo ou não? Se discordar, tudo bem, pode pontuar nos comentários, que a gente está aqui para crescer todo mundo junto, tipo uma família, né? Uma família de homens despertos e que estão se preocupando pela primeira vez ao longo da história consigo próprios e não uma ferramenta, né? Com essa visão utilitarista que a sociedade tem tido de nós. Inscreva-se aí, deixa o like que ajuda muito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, cavalheiros!